Queridos, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É bom a gente poder estar aqui mais um dia do Senhor, mais um domingo, um dia que a gente espera e tem expectativa, principalmente pelo retorno, pela volta do Senhor Jesus Cristo. Então, é sempre uma bênção poder estar com os irmãos e juntos aqui como igreja local, representarmos uma parte muito pequena, de todo o povo de Deus que se reúne em toda a face da terra para louvar o Cordeiro Santo de Deus que um dia nos remiu, tirou o nosso pecado. Queridos, eu quero convidar os irmãos a abrirem em Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Enquanto os irmãos abrem, nós fazemos parte, da Igreja Presbiteriana do Brasil, somos uma congregação da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, e nos reunimos gentilmente aqui no Colégio Fazer Crescer, em Recife. A escola, de uma maneira muito amorosa, nos cede esse espaço para que a gente possa cultuar o Senhor e dar os primeiros passos como congregação, e já estamos orando e buscando também, fizemos já alguns contatos com corretores, estamos à procura de um local já por aqui pela Zona Norte. Peço que os irmãos orem por isso. Mas, vez por outra, nos depararemos com cenários distintos aqui. Então, nós não somos igreja de parede preta, nem de parede amarela, nem de parede azul, nem coisa do tipo. Mas, às vezes, nós teremos, como hoje, alguns cenários assim, como tivemos também os coraçõezinhos um tempo atrás. Então, isso não quer dizer que faça parte da nossa decoração, irmãos, mas faz parte da decoração da escola, que usa esse espaço aqui durante a semana para encenações, e também para palestras e tudo mais, tá joia? Então, não se espantem. Mas a leitura do texto, vamos seguir. Hoje iniciaremos aqui o Sermão do Monte, famoso, conhecido como Sermão do Monte. Mateus 5, de 1 a 12, nos diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos orar, irmãos. Senhor, abrimos a Tua palavra, cremos que ela é palavra do Senhor, pedimos que o Teu Espírito a conduza ao nosso coração. Abre os olhos, Pai, do nosso coração, do nosso entendimento, para que compreendamos as maravilhas da Tua lei. Na dependência do Senhor, confiados no Teu Espírito que nos capacita, vivamos de maneira a glorificar, a honrar e a santificar o Teu nome em nossa vida. Abençoa-nos assim, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Em que consiste a felicidade? Talvez esse seja um dos temas onde as pessoas mais se detêm nos nossos dias. As pessoas olham e pronunciam e declaram isso para o seu coração: eu quero ser feliz, eu mereço ser feliz e eu faço qualquer coisa por essa tal felicidade. Porém, irmãos, uma pergunta é: como consegui-la? Como alcançar a felicidade? Onde encontrá-la? Nessa busca, muitos dirão que a felicidade é encontrada em si mesmo, na autoaceitação. Olhe para dentro de você, se aceite como você é, se ame como você é, e aí você sim será feliz. Outros dirão que é por meio dos bens materiais. Então, quanto mais bens materiais você conquistar,
Quanto mais segurança, quanto mais conforto, quanto mais viagens você tiver, quanto mais confortável for a sua casa, você será feliz. Muitos dirão, irmãos, que essa felicidade é encontrada nos títulos, na projeção pessoal, naquilo que eu passo a ser para o outro ou diante dos outros, naquilo que as placas que estão na parede do meu escritório falam a respeito de mim. O que tudo isso, irmãos, significa? Significa que cada estágio desse se torna não um estágio de felicidade, não uma proposta de libertação para se experimentar algo pleno, algo que complete, mas, de fato, irmãos, nós precisamos perceber essas coisas como aspectos aprisionantes, aspectos que aprisionam o coração. Por quê? Se eu não conquistar aquilo que eu tenho tanta expectativa em conquistar, logo eu não alcanço a felicidade, eu fico frustrado, eu entro em crises. Logo, se aquela pessoa que eu tanto coloquei nela expectativa, ela não me corresponde, eu também fico arrasado, eu fico triste, porque a minha esperança, a minha felicidade, tudo aquilo que eu tinha expectativa foi lançado sobre aquela pessoa. Se aquela viagem que eu planejei durante um ano, ou talvez até mais, fazendo aí as caixinhas, né, e tudo mais, se de repente elas não saem como planejado, se o hotel não me atende como eu expectava, se tudo aquilo que aconteceu, ou eu esperava que acontecesse, de repente veio uma tempestade, as nuvens se fecharam, chuva caiu, raios terríveis, trovoadas imensas. Eu me sinto frustrado com isso, afinal de contas, eu investi tanto, eu me preparei tanto, sonhei tanto, eu esperava que esse dia fosse um dia de sol, fosse um dia alegre, fosse um dia animado, então eu me frustro. Parece, irmãos, que ficamos presos em todos esses ambientes, essas coisas, elas servem muito mais para nos aprisionar do que, de fato, a trazer alegria ao nosso coração. Eu quero lembrar para os irmãos a história de um homem chamado Salomão. Salomão experimentou das maravilhas e daquilo que os homens debaixo do sol correm para viver. Ele teve poder, ele teve muitas mulheres, ele teve cavalos, ele teve carros. Ele foi um homem que alavancou ainda mais toda a economia de Israel, já deixada por seu pai. Salomão multiplicou toda aquela economia. Mas, meus irmãos, no final da vida, Salomão, quando escreve Eclesiastes, ele faz questão de dizer que tudo aquilo era vaidade, era como correr atrás do vento. A conclusão de Salomão foi essa, e note que não será o encontro com tais aspectos ou a realização desses sonhos, de tudo isso que nós projetamos como sendo o encontro da felicidade, que nos trará de fato felicidade. Isso parece óbvio para pessoas crentes como nós. De repente, a gente está acostumado com aquele discurso constante de que, de fato, a nossa felicidade só é encontrada em Cristo. De repente, a gente até professa essas coisas, mas, irmãos, quão distante isso está do nosso coração? E, para isso se tornar bem prático para nós, enquanto análise do coração, basta ver a nossa agenda, basta ver quais são os nossos compromissos, basta ver como é que nós regemos o nosso dia a dia, a nossa forma de entretenimento, aquilo que a gente mais gasta força, mais gasta vigor, mais da nossa energia diária para obtermos. E aí nós descobriremos, irmãos, se de fato em Cristo nós temos buscado a felicidade e o contentamento para o coração. O fato é que essas práticas revelam o nosso coração. E o fato é que também nós somos hábeis em transformar aspectos lícitos da vida. Uma viagem é algo maravilhoso. Não é necessariamente pecado você sonhar e desejar e trabalhar por um apartamento, por uma casa melhor, um carro melhor, ou uma condição de vida melhor. Mas nós somos hábeis em transformar esses aspectos bons em ídolos. E saibam que ídolos aprisionam o coração. Ídolos nos tornam semelhantes a eles mesmos, e eles passam a reger o nosso vocabulário, eles passam a reger o nosso discurso, eles passam a reger a nossa vida. Meus queridos, essa perícope que vai do capítulo 5 aqui de Mateus até o capítulo 7, ela é chamada de Sermão do Monte, e foi Agostinho de Hipona quem pela primeira vez chamou esses sermões de Jesus, ou esse sermão de Jesus, de Sermão do Monte.
Na verdade, esses capítulos são uma coletânea de vários sermões e de vários ensinamentos trazidos pelo Senhor Jesus, que eles trazem para os discípulos de Cristo uma visão muito pertinente sobre o significado de reino de Deus, sobre seguir a Cristo, sobre ser discípulo de Cristo. Ele está presente não somente aqui nesse texto. Aqui nós temos essa coletânea específica, mas esse mesmo discurso de Jesus, ele estará presente no discurso e na vida dos apóstolos, no discurso e na vida da igreja primitiva e no discurso e na vida das igrejas que de fato são fiéis ao Senhor nos nossos dias. Esse sermão deve estar presente de forma constante, de forma prática, não apenas na nossa memória, mas acima de tudo no nosso coração e nas nossas ações. O texto que hoje nós tomamos para a exposição, ele se encontra dentro disso que é conhecido como as bem-aventuranças, ou como no passado eram chamadas, as beatitudes. Nós percebemos aqui, irmãos, um início e um final desse sermão. Assim como percebemos no início do capítulo 5, Jesus falando às multidões, no final do capítulo 7, perceberemos as multidões maravilhadas, fechando então essa coletânea de sermões que Mateus põe aqui para a gente. E ao mesmo tempo, quando olhamos para essa perícope que lemos hoje, perceberemos também um começo, um meio e um fim. Tendo em vista tudo isso, irmãos, eu quero convidá-los a pensar sobre essa estrutura, que é a estrutura de todo o Sermão do Monte. O coração do discípulo é o tema que nós pensaremos aqui nessa manhã. Em primeiro lugar, o coração do discípulo, ele difere do coração da multidão. Olhe comigo o versículo 1 e o versículo 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Nós temos aqui dois grupos. Nós vimos no texto anterior, e isso faz parte de toda a narrativa dos evangelhos, que uma grande multidão passou a seguir Jesus. Dessa multidão, muitos deles foram se tornando discípulos de Jesus. Não apenas os apóstolos especificamente, mas muitos daqueles que estavam presentes na multidão, eles foram se aproximando de Jesus e eles foram se tornando discípulos de Cristo. E esse era um processo, irmãos, que era marcado por alguns aspectos, mas são aspectos tão fortes que eles diferenciarão o significado das pessoas ou daqueles que eram discípulos para aqueles que simplesmente faziam parte das multidões. A base de tudo isso era a conversão. A pregação de Jesus não era uma pregação que meramente produzia nas pessoas um bem-estar social. Não era uma pregação que deveria produzir nas pessoas apenas uma percepção de autoajuda, ou de que eu encontrei ali um discurso que potencializa a minha vida para eu vivê-la plenamente. Não era alguém que estava olhando para Jesus com expectativas apenas de uma cura, na resolução de um problema, mas os discípulos de fato, aqueles que eram convertidos a Cristo, eles se comprometiam com o Evangelho, eles se comprometiam profundamente com Jesus. A princípio, irmãos, e a base de tudo isso é porque eles entenderam, eles assimilaram. E é claro, irmãos, temos aí uma ação do Espírito Santo que iluminou o coração dessas pessoas que antes estavam na multidão, mortas em seus delitos e pecados, para que eles crescem na obra redentora de Cristo. Eles passaram a crer não apenas num homem bom que curava as pessoas, não apenas num homem bom que libertava os cativos do diabo, mas, acima de tudo, naquele homem como sendo o redentor das suas almas. Eles creram no Senhor. E eles passaram, então, a ter uma visão completamente a respeito de Cristo, a respeito de si mesmos e a respeito de toda a realidade que os circulava. Meus irmãos, é a crença na obra redentora de Cristo que diferenciará aqueles que são discípulos daqueles que são multidão. E veja, irmãos, a multidão estava seguindo a Jesus. A multidão estava próxima. Muitas vezes nós passamos por ruas da nossa cidade e nós percebemos determinadas igrejas ou ditas igrejas e filas enormes de pessoas ali se preparando para entrar, filas enormes de pessoas saindo, estacionamentos que não cabem. E é interessante porque todos nós temos amigos que muitas vezes frequentam esses lugares.
E o discurso desses amigos que nós vemos é sempre a um estado de bem-estar, um estado de que nós fomos potencializados para viver os nossos sonhos, potencializados para viver os nossos projetos. É uma falsa teologia que produz uma impressão errada sobre quem é Jesus, sobre quem eu sou e sobre como é a vida, como a vida deve ser vivida. E essas pessoas entram muito mais num shopping para consumir alguma coisa ou para se apegar momentaneamente a alguém que está fazendo promessas que não estão na Escritura e que dizem respeito a um bem-estar, a uma prosperidade aqui nesse mundo, nesse tempo. As multidões, elas seguem e elas enchem os templos. E não é de hoje. As multidões, elas têm os ouvidos sempre coçando por aquilo que elas querem ouvir, e não por quem de fato Deus é, e por aquilo que Deus quer falar. Os discípulos são diferentes, irmãos, mas os discípulos um dia fizeram parte da multidão. Os discípulos um dia estiveram no meio da multidão. Foi através de pão e peixe, foi através de uma cura que o discípulo teve um encontro com Cristo. Foi através de uma mudança do seu coração, em um momento em que Jesus estava passando na história da vida, que aquele discípulo foi tocado e ele foi retirado da multidão. Ele ouviu a pregação da palavra, ele foi tocado por Cristo, ele teve uma experiência com Cristo e ele foi sacado da multidão para um grupo distinto e comprometido com a obra de Cristo, tomado de prazer e de alegria por aquilo que Cristo fez e também comprometido com a vocação para seguir o Senhor Jesus. As multidões são espectadores, elas possuem um compromisso com o que podem receber, elas estão comprometidas a depender do conforto, a depender daquilo que é proporcionado para elas. Elas não estão dispostas a, de fato, aprender toda a Escritura e somente a Escritura, mas eles são seletivos no que querem aprender, absorver e também naquilo que eles irão obedecer. Ao mesmo tempo, irmãos, nós percebemos aqui que Jesus ele não despreza as multidões. Nós vemos no texto, no versículo 1 e no versículo 2, que as multidões estavam presentes, e os discípulos se aproximaram junto com as multidões, e Jesus passou a ensiná-los. Isso nos mostra, irmãos, que o sermão ele é algo público. Ele é aberto a todos os homens, de todas as categorias, de todas as linhas ideológicas. Ele não é fechado para um grupo seleto de pessoas, apenas para os discípulos, mas as multidões também ouvem esse sermão. E o final do capítulo 7, o que Mateus relata para nós, é que eles estavam maravilhados. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. As multidões estavam maravilhadas. Aquele sermão não foi privado, ele não foi fechado aos discípulos, mas ele foi público. Da mesma sorte, irmãos, nós somos chamados a pregar a todo homem, a pregar a toda mulher, a todo aquele que cruza o nosso caminho, aquelas pessoas que se assentam aos nossos lados, nas faculdades ou no local do trabalho. Nós somos chamados a proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Nós não podemos ser seletistas nesse sentido, irmãos. Nós não podemos viver de alguma forma pensando que a minha pregação, que o estudo bíblico, ele deve ser contido apenas às pessoas que estão dentro da igreja. É claro, irmãos, existe um papel dentro da igreja naquela relação uns com os outros. Nós pregamos uns para os outros, aconselhamos mutuamente uns aos outros. Nós temos um papel de discipulado, de ensino bíblico, um ferro afiando outro ferro por meio da palavra de Deus. No entanto, meus irmãos, nós não podemos tornar o ministério da palavra apenas esse ministério privado. Há o ministério público da palavra. Nós somos chamados a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, a sua maravilhosa luz, porque sim, nós não éramos povo.
Nós estávamos separados das alianças, alheios à vida de Deus, sem Deus no mundo e distantes da família de Deus. Mas nós fomos aproximados por meio de Cristo, e é Cristo também que é o tema central da nossa vida, se torna o tema da nossa pregação, para que outros sejam alcançados pela pregação da palavra de Deus e assim possam se render ao Senhor. O Senhor Jesus, ele não fecha as portas às pessoas e diz assim: vocês não merecem ouvir, vocês são um grupo de interesseiros, vocês são pessoas que não querem compromisso. Ele prega a todos, irmãos. Ele prega, ele expõe a palavra a todos. Mas em segundo lugar, irmãos, se o coração do discípulo ele difere do coração da multidão, em segundo lugar, o coração do discípulo ele é um coração bem-aventurado. Bem-aventurado, irmãos, significa literalmente, ele é um coração satisfeito, ele é um coração pleno, ele é um coração alegre por possuir a aprovação de Deus por meio de Cristo. Veja, como é diferente da perspectiva de alegria e de felicidade que o mundo prega. O mundo prega a perspectiva de felicidade nas coisas existentes na criação. Só que nós fomos criados, irmãos, e faz parte da nossa estrutura a satisfação num Deus que é transcendente. E ainda que a gente queira que as coisas existentes transcendam, né? E essa é uma maneira da gente querer, esse desejo por felicidade, a gente olha para um objeto e quer que ele nos dê muito mais do que simplesmente ele significa. A gente olha para uma pessoa e a gente tem vontade de transcender no nosso relacionamento com aquela pessoa. A gente quer que ela dê muito mais do que ela pode dar, do que ela significa como pessoa. Só que o único que pode satisfazer o nosso coração de fato é o Senhor, meus irmãos. Nós fomos criados para o prazer em Deus. Nós fomos criados para o deleite em Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus, para nos satisfazermos na glória de Deus. E nenhum aspecto da criação, conquanto possamos experimentar certo tipo de deleite nos aspectos da criação, nenhum deles nos dará o que só o Senhor pode dar. Nenhum deles. E o problema é que nós transferimos de Deus para os aspectos da criação, e isso é idolatria. Mas os bem-aventurados aqui não são pessoas que estão lutando para serem bem-aventuradas. Elas são bem-aventuradas porque elas já são discípulos, porque eles foram alcançados pela obra de Cristo, porque eles têm agora um coração transformados, eles são bem-aventurados. Não são pessoas que estão se esforçando, estão olhando assim: eu preciso ser humilde para ser bem-aventurado, eu preciso ser manso para ser bem-aventurado. Essas bem-aventuranças, irmãos, fazem parte do coração de alguém que é salvo. Alguém que foi alcançado pela graça de Cristo é alguém que é bem-aventurado. É alguém que é feliz, que é alegre, que é contente, porque o seu maior problema, aquilo que lhe condenava ao inferno, foi resolvido na cruz do Calvário. E é isso que gera alegria no nosso coração. Não é o fato de sermos cabeça e não sermos cauda. Não é o fato de um dia termos sido tapete e hoje sermos cortina. Não é o fato dessas coisas, mas é o fato, irmãos, de termos sido lavados e remidos no sangue do Cordeiro. É o fato de estarmos assentados com Cristo nos lugares celestiais. É o fato de termos paz com Deus, de desfrutarmos dessa paz, de podermos entrar no Santo dos Santos por um novo e vivo caminho aberto por Cristo. Meus irmãos, essa é a maior alegria, é o maior gozo. Nós temos paz com Deus. Deus não é mais contra nós não somos mais inimigos de Deus, nós não somos mais hostis ao Senhor. Deus não olha mais para nós com seus olhos de ira querendo nos destruir, mas Cristo se interpôs, Ele fez a paz, Ele se colocou no meio, meus irmãos. Ele pagou o preço pelo nosso resgate, e o fruto de tudo isso, essa paz com Deus, é que o discípulo não está mais sozinho. Ele é verdadeiramente feliz, e essa felicidade não é algo circunstancial. Ela não depende, irmãos, de um bem-estar ou de uma segurança que o mundo possa nos dar.
ela não depende das mudanças que possam ocorrer, positivas aos nossos olhos, ela não depende, irmãos, de bênçãos materiais, mas ela depende da obra de Cristo, ela repousa na confiança por aquilo que Cristo fez. E a partir dessa afirmação central, nós temos aqui 8 aspectos, 8 verdades que são colocadas por Jesus como que fazendo parte do coração do discípulo. Veja, irmãos, mais uma vez eu faço questão de dizer, não é algo que se faz para conseguir. Porém, esses aspectos, eles são gerados por esses homens serem discípulos de Jesus, são produzidos no coração. Esse gozo, essa plenitude, essa alegria são produzidos porque eles são discípulos, eles foram alcançados, eles foram inseridos no povo de Deus, eles fazem parte da família de Deus e por isso eles são bem-aventurados. E é interessante porque tanto no versículo 3... quanto no versículo 10, essas bem-aventuranças, elas se abrem e elas se fecham com uma só conclusão. Veja, versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. E elas fecham no versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. É como se fosse um parêntese aí aberto. E dentro desse parênteses estão essas 8 verdades, essas 8 bem-aventuranças. Elas fazem parte, elas iniciam e elas concluem da mesma forma. O que são os humildes de espírito? Olhando aqui para o versículo 3. Jesus inicia bem-aventurados os humildes de espírito. Nós já vimos o que é o significado do bem-aventurado, dos bem-aventurados. Mas os humildes de espírito, geralmente, irmãos, quando a gente olha para pessoas humildes, geralmente a gente pensa em pessoas pobres materialmente falando. Fulano de tal vem de uma realidade humilde. Fulano de tal, ele vive uma realidade humilde. Mas, irmãos, o significado de humildade não tem a ver com isso. Não tem a ver com pobreza material. Não tem a ver com as circunstâncias que a pessoa vive naquele momento, até porque se você der o prêmio da Mega Sena para uma pessoa dessa, ela deixa de ser humilde em um momento e se torna a pessoa mais arrogante do mundo. A humildade não tem a ver com posses ou a falta de posses. Também ela não significa uma superficialidade de espírito ou aquela pessoa que é vazia. Você já viu pessoas vazias? Você olha para a pessoa e diz assim, meu irmão, não tem o que espremer daí. Ou então aquelas pessoas extremamente superficiais, que falam de tudo, mas não conhecem nada profundamente. Que não fazem as coisas bem feitas. Aquela pessoa superficial na vida. Não tem a ver com isso. Humildade, irmãos, é o reconhecimento de que não possuo nada espiritualmente falando. Eu não tenho nada em mim que agrade ao Senhor. Humildade é reconhecer que as nossas melhores obras, elas não passam de trapo de imundícia diante de Deus. Aquilo que eu tenho não é suficiente. Eu não tenho nada que pague, eu não tenho nada que compre, eu não tenho nada de relevante em mim, ao ponto de atrair os olhos do Senhor para mim. E a gente vê, irmãos, que o que mais existe nos nossos dias são falsas canções e falsas pregações sobre isso. É como se pregadores subissem aos púlpitos para dizer agora que você tem muito valor para Deus, que você vale muito para Deus. A gente vê até heresias absurdas, irmãos, que são pregadas e são ditos que você é mais amado do que o próprio Senhor Jesus. Irmãos, são absurdos assim, que são falados, você tem um valor, nós não temos. O humilde é alguém que olha para si mesmo, irmãos, e se percebe em dívida constante. O humilde, ele olha para si e ele sabe que em si não há uma autossuficiência, não há resiliência, não há nada que ele apresente diante de Deus e diga assim, Senhor, olha como eu sou forte, olha como eu posso vencer, olha como eu sou preparado para isso. Não, irmãos, veja, por exemplo, Paulo na carta aos Filipenses. Paulo olha para si e diz assim, olha, se alguém tinha de que se vangloriar, esse alguém era eu.
Olha a minha história, eu sou judeu de judeus, quanto à lei, eu era fariseu, o zelo, eu era perseguidor da igreja, eu sou da tribo de Benjamim, eu aprendi aos pés de Gamaliel. Ele tinha, irmãos, um currículo extenso, mas ele olha para tudo aquilo e diz: o que para mim era lucro, o que para mim poderia ser produção de orgulho, de soberba, de arrogância, eu considerei tudo como perda por causa de Cristo. Ele olha para a sublimidade do Evangelho, ele olha para a beleza de Cristo e diz assim: eu não tenho nada, eu sou o maior dos pecadores, eu sou o pior de todos os pecadores, e ele não está tentando vender o peixe dele, irmãos. Nós conhecemos a história do apóstolo Paulo. Ele estava de fato rasgando o seu coração diante de uma percepção de humildade de espírito. Nós não temos nada, irmãos, para dar ao Senhor. O que nós tínhamos para dar ao Senhor não era amizade, nem bondade, nem glória ao seu nome. Muito pelo contrário, éramos inimigos. E tudo o que nós fazíamos era para promover o nosso próprio coração. Era sempre uma afronta à santidade de Deus. Era sempre uma afronta à palavra de Deus. Éramos rebeldes contumazes, irmãos. O reino pertence a pessoas com essa consciência. E pessoas que foram alcançadas pela obra de Cristo, elas preservam essa consciência. Elas não são orgulhosas, elas não são arrogantes, porque elas não se acham merecedoras. Ainda que resgatadas pelo Senhor, irmãos, é como se houvesse uma dívida no nosso coração de gratidão. Deles, dos humildes, é o reino dos céus. Versículo 4, bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. E veja, a palavra chora aqui, geralmente a gente pensa naquele cara chorão, né? Geralmente a gente pensa naquele cara que vive murmurando, se lamuriando, né, o tempo todo, né? Parece aquela hiena Hard, né, do desenho animado do passado: ó céus, ó vida, ó azar, e vive lá chorando o tempo todo. Ou alguém que, quando você se aproxima, a pessoa já começa a chorar, a reclamar da vida o tempo todo. Não, irmãos. Não é o choro pelas nossas escolhas erradas. Não é o choro, irmãos, porque de repente sonhávamos com algo e aquilo foi tirado de nós não tivemos aquilo e agora a gente chora. Não é o choro porque de repente, por causa das nossas escolhas, as coisas ficaram feias para nós e agora a gente vive murmurando, reclamando da vida. Não é esse tipo de choro. Lembre que quando Pedro ele negou Jesus, Lucas faz questão de dizer algo no seu evangelho, que só está lá no evangelho de Lucas. Diz que o olhar de Jesus cruzou com o olhar de Pedro naquele momento. E os evangelhos dizem que Pedro chorou muito. Pedro chorou para valer, irmãos. É esse tipo de choro. É o choro da indignidade. É o choro da consciência da nossa miséria. É o choro, irmãos, por sabermos que mesmo resgatados por Cristo, meus irmãos, nós temos ainda no nosso coração a presença do pecado, que guerreia nos nossos membros, que muitas vezes, irmãos, nós não pensamos em determinadas coisas, mas o pecado que ainda habita em nós não só faz com que nós pensemos, como muitas vezes nos leva a praticar determinadas coisas que são afrontas sabidas por nós à santidade de Deus. É o choro de alguém que disse que jamais trairia o Senhor, mas de repente, com um olhar cruzado do Senhor, ele se percebe como um traidor do Senhor e ele chora amargamente o seu pecado. É alguém que chora ainda a realidade do pecado presente no coração. É alguém que chora os votos que um dia foram feitos ao Senhor, mas que foram quebrados no meio do caminho. É alguém que olha para a sua miséria, é alguém que olha para o seu estado, é alguém que olha para a sua própria vida e se sente completamente inadequado, porque se percebe ainda um pecador. É o choro de não só olhar para si, mas é o choro, irmãos, de estar envolto, de estarmos presentes num mundo completamente insensível ao Senhor. Pessoas que não estão nem aí. Ontem eu coloquei no grupo da igreja aquele vídeo do pastor Renato Vagem sobre
Como andam as igrejas na Inglaterra? Ele conversando lá com aquele outro pastor, e aquele pastor disse assim, olha, talvez sejam 2% ou 2,5% de crentes aqui na Inglaterra. Meus irmãos, a nossa confissão de fé, os nossos símbolos de fé foram produzidos ali. Muito do que nós cremos, os avivamentos iniciais, a expansão do Evangelho. Irmãos, a própria chegada dos puritanos e tantos outros nos Estados Unidos, saídos ali da Inglaterra. Meus irmãos, e hoje, ao olharmos para aquela realidade, se isso não trouxer lágrimas aos nossos olhos, irmãos, ao olharmos para a realidade do nosso país, o que o liberalismo tem feito com o nosso país, a teologia, a falsa teologia da libertação, a falsa teologia da missão integral e tantas outras coisas, irmãos, que vão penetrando no nosso coração, a nossa falta de uma teologia saudável e a nossa entrega ao produto do mercado chamado Evangelho Gospel. Essa perspectiva falsificada, esse tipo de vida teatral, esse tipo de consumo que entra e parece não ter impacto nenhum na nossa vida, não muda o nosso comportamento no trânsito, não muda o nosso casamento, não muda o coração ou a forma como nós conduzimos os nossos filhos, não muda nada, irmãos. Lembro-me de um tempo atrás, uma moça me procurou para conversar, fazia parte de uma determinada igreja, e ela disse assim, pastor, estou com um problema terrível. E eu, pois não, qual é o problema? O que é que está acontecendo? E ela disse assim, não, pastor, porque eu vivo com um homem. Eu não sou casada com esse homem. Na verdade, esse homem ele é casado com outra mulher no papel. Mas nós tivemos uma filha. E hoje ele está me negando o sustento. Porque eu comecei a fazer faculdade, ele deixou de, inclusive, me visitar semanalmente. Eu disse assim, meu Deus. E essa mulher é membro de uma igreja, irmãos. E eu fiquei pensando, você está se vendendo, isso é prostituição. E ela disse que é isso, pastor, isso é uma afronta. Jesus me ama como eu sou. Meus irmãos, nós não choramos mais os nossos pecados. É como se essas coisas fossem se tornando comuns para nós. Jovens que ficam, que não têm compromisso nenhum, que mantêm relações sexuais antes do casamento, pessoas que estão no ambiente de trabalho e defraudam e roubam e assinam papéis que jamais deveriam assinar. Irmãos, nós vivemos dentro de uma realidade assim, nós não choramos por isso. Não é apenas o olhar para nós mesmos, irmãos, mas é o olhar para toda a realidade na qual estamos inseridos e essas coisas não sensibilizam o nosso coração. Não nos levam às lágrimas, não nos levam à oração, a nos quedarmos diante do Senhor, por tão grande injustiça, por tanta coisa feia que acontece, irmãos. Os discípulos, eles choram. Os discípulos, eles são sensíveis àquilo que Deus é sensível. E eles choram. Eles se entristecem, mas ao mesmo tempo, irmãos, a promessa aqui ligada é que eles serão consolados. E nós temos, irmãos, a certeza de que naquele dia, no novo céu e na nova terra, serão enxugadas dos nossos olhos todas as lágrimas. Obteremos o consolo pleno. Se hoje nós somos consolados pelo Consolador, pelo Espírito Santo, que nos lembra a promessa vindoura, as certezas que nós temos, muito mais seremos naquele dia, irmãos, onde não mais veremos nem em nós, nem em nada existente no novo céu, na nova terra, a presença do pecado a corromper e a afrontar a santidade de Deus. Não haverá mais choro. Os nossos olhos serão enxugados, o consolo do Senhor inundará plenamente de uma vez para sempre o nosso coração. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. E veja, irmãos, mansos aqui não são pessoas que não têm personalidade ou que não têm um pulso firme. Geralmente a gente vai pensar em manso como aquela pessoa que... Eu tenho um tio que ele dizia assim, olha, não confunda gentileza com gentileza.
Ele sempre dizia isso, porque ele era bonzinho, rapaz. Ele tinha aquele coração assim, sabe, muito submisso, aquela pessoa mansa assim aos nossos olhos, né? Não faz mal a ninguém, todo mundo se aproveitava disso para montar nele. Para dizer, ó, faça isso, faça aquilo outro, e não sei o quê. Ele olhava e dizia assim, ó, não confunda gentileza com gentileza. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o manso aqui, irmãos, não é alguém sem personalidade. Não é alguém que é um fraco, não é alguém que é um covarde. Não tem um pulso firme, não tem uma opinião. Não é isso. Mas é alguém que sofre por sua consciência diante do Senhor e se entrega ao Senhor. Tem a ver com o modelo de Cristo, irmãos. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Eu vou ler do versículo 11 ao versículo 25. É uma leitura extensa, e eu peço que você preste atenção. 1 Pedro 2, de 11 a 25. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isso é grato a Deus, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Perceba, irmãos, que o exemplo que Pedro coloca de mansidão é o exemplo do Senhor Jesus. É o exemplo do Senhor Jesus. Precisamos, irmãos, aprender o que de fato é entregar-se ao Senhor. O significado de sermos entregues ao Senhor. Irmão, ser manso é a recusa de se defender quando nós somos ameaçados. Veja, eu não estou falando aqui alguém ameaçando tirar a sua vida. Você vai se defender ali para guardar a sua vida. Mas existem ameaças reais que vêm sobre nós e nós entregamos a nossa defesa ao Senhor, irmãos. O juízo dessas pessoas e dessas circunstâncias ao Senhor. Ele julga retamente, no Senhor não há injustiça. Se estamos nas mãos de Deus, se cremos na providência de Deus, se cremos que Deus age em meio a todas as coisas para o nosso bem, para nos conformar à imagem de Cristo, meus irmãos, serão incluídas nesse todas as coisas adversas. Aquilo que muitas vezes consideraremos como injustiças, como malfeitos dos homens, como ações para de repente derrubar você, quebrar você, estão incluídas nisso. Deus não perdeu o controle, meus irmãos. E Ele é o justo juiz. Ele não deixou de ser Deus, Ele conduz a nossa história. E nós precisamos aprender, irmãos, a entregar ao Senhor a nossa defesa.
ainda que sejamos acusados, ainda que sejamos injustiçados, ainda que as pessoas levantem falso testemunho contra mim, contra você, meus irmãos, nós repousamos na certeza de que o Senhor é soberano, de que Ele conhece o nosso caráter, de que Ele conhece a nossa história. Nós descansamos na segurança de que Ele julga todas as coisas, Ele não tem por inocente o culpado, irmãos. Eles encontram descanso em Cristo, em sua mansidão, e esse é o silêncio da sabedoria divina. Desde que Deus cuida. Os mansos, irmãos, eles são diferentes daqueles que são colocados por Pedro, colocados por Paulo na sua carta a Tito, na sua carta a Timóteo, que são desqualificados para o pastoreio da igreja. Veja, ele fala de pessoas irascíveis, de pessoas que são brabas, e ele coloca isso como arrogância. Porque são pessoas que de alguma forma olham para a vida, olham para as circunstâncias e dizem assim, eu posso manipular, eu posso fazer, eu posso abusar, eu posso agredir, eu posso me embrutecer, eu posso calar pelo grito, eu posso isso, eu posso aquilo. Estão olhando para elas mesmas, não são mansas, não possuem nelas a mansidão de Cristo, mas os discípulos não. Os discípulos olham para Cristo e têm Cristo como seu modelo. E eles repousam, eles se aquietam na segurança de Cristo. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Irmãos, Martin Lloyd-Jones, no seu comentário sobre esse texto, ele fala sobre o desejo por um mundo justo que reflita a justiça de Deus. É claro, irmãos, que nós temos um problema gerado pela teologia da missão integral, pela teologia liberal, da libertação com relação a esse texto, porque eles vão apontar meramente para uma causa chamada justiça social. E a justiça social, na visão deles, não é o evangelho que chega e transforma o coração e muda a vida e a agenda das pessoas, mas é uma mudança de padrão de vida, que de repente representará a chegada do Evangelho e a redenção da pessoa de uma situação de pobreza, de exclusão, para agora uma de inclusão social. E isso é heresia. Jesus veio para os pobres, meus irmãos. Jesus veio para aqueles que não são. E veja, existe muito rico pobre. Existe muito pobre pobre. E existe muito pobre rico também. E existe muito rico cheio de si e riquíssimo nesse sentido também. E veja, não tem a ver com o que se possui ou o que se deixa de possuir, mas com o coração, como nós já vimos aqui. Ao mesmo tempo, irmãos, é completamente incabível aqueles que entenderam a justiça de Deus revelada em Cristo, aqueles que foram justificados, aqueles que foram inseridos na família e conhecem o significado de justiça. Meus irmãos, nós sabemos de fato, biblicamente, qual é o valor do ser humano. O valor do ser humano não é nos bens que ele possui, não é na cor da sua pele. O valor do ser humano não está nessas coisas, mas no fato dele ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. E de alguma forma, irmãos, nós precisamos resgatar ao nosso coração o princípio reformado da justiça. John Harvard, quando chegou aos Estados Unidos, numa pequena cidade, ele olhava a quantidade de pessoas analfabetas na cidade, pessoas que não sabiam ler nem escrever. E a Universidade de Harvard, como nós conhecemos hoje, ela começa exatamente na sala da casa dele. E ele olhava, olha, é uma vergonha para nós, enquanto crentes, possuirmos pessoas na nossa cidade, na nossa região, que não saibam ler. O Colégio Mackenzie em São Paulo, a universidade, ela surge, irmãos, dentro dessa mesma perspectiva. Ensinar português, ensinar inglês às pessoas, vão dando acesso à educação, ao mesmo tempo evangelizam as pessoas, pregam a palavra às pessoas. Mas veja, irmãos, o Agnes ou qualquer escola dessa não é fechada só aos crentes. Está aberta. Bolsas muitas vezes são fornecidas para pessoas que não têm condições.
A mentalidade de João Calvino, irmãos, e de muitos reformadores era uma igreja, uma escola e um hospital. Porque eles percebiam nisso, irmãos, a maior necessidade dos seres humanos. Precisa de educação, precisa de saúde, precisa de Deus. E muitos irmãos dos que foram formados no passado na Universidade de Genebra não eram simplesmente pastores, mas foram sapateiros, foram alfaiates. Se você buscar a história dos primeiros reformados no Brasil, a primeira confissão de fé das Américas foi escrita aqui na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. E ela foi escrita, irmãos, por profissionais das mais diversas áreas, que sabiam muito bem professar a sua fé e que foram enviados para o Brasil para desenvolver as mais diversas funções, atendendo às necessidades da sociedade e assim, irmãos, promovendo a justiça do reino por onde passassem. Essa justiça, irmãos, não visa necessariamente, é claro, que o nosso sustento vem como fruto do nosso trabalho, mas não tem como base só isso. Hoje em dia, quando as pessoas pensam num curso para fazer, seja uma prova do Enem, o sonho de entrar na faculdade, você quer fazer o quê? Não, eu quero fazer o que dá dinheiro. E aí tem lá as profissões que podem dar mais dinheiro e segurança. Mas, irmãos, o princípio bíblico é: qual a maior necessidade da minha cidade? Qual a maior necessidade do meu estado? Qual a maior necessidade do meu país? Talvez, irmãos, a maior necessidade dos nossos dias sejam de professores crentes, que estejam dentro das escolas com uma visão de mundo biblicamente orientada, para orientar de forma subversiva ao governo, com a palavra de Deus, as crianças que estão nas escolas. Talvez a nossa maior necessidade hoje em dia sejam de médicos crentes, que ao invés de simplesmente ouvir as pessoas e despachar para casa com dipirona, ela sente para ouvir as pessoas e elas aconselhem as pessoas biblicamente, amando e se identificando com essas pessoas. Talvez a nossa grande necessidade de advogados, de arquitetos, que pensem em casa como sendo casa onde famílias possam crescer e se desenvolver, e não como obras frias de arte, simplesmente para capa de revistas. Irmãos, precisamos do resgate das profissões, porque é por meio disso, irmãos, que a justiça de Deus se estabelece. Por meio de pessoas que tiram os olhos de si e passam a enxergar também o outro. Precisamos recuperar, irmãos, o senso bíblico de justiça. No entanto, irmãos, a promessa que seremos fartos, seremos plenos, seremos completos. Pedro, ele traduz isso muito bem na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 13, quando ele diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Ainda que aqui, irmãos, sejamos promotores da justiça, ainda que aqui não só nos espantemos, mas que lutemos contra as injustiças. E nós vemos tantas nos nossos dias, irmãos. Tantos que dizem amar ao pobre, amar a justiça, e pregam tanto amor, são os que mais querem manter o pobre onde ele está. São os que mais querem manter as situações exatamente como elas estão, porque é como a seca no sertão. Quanto mais eles pregam a resolução da seca, mais eles produzem a seca. Por quê? É um curral eleitoral fiel, que se alimenta de promessas e falsas expectativas. É fácil manter gente assim, manipular pessoas assim. É fácil a gente dizer que dá educação, quando de fato a gente simplesmente discipula pessoas para serem nossos seguidores. É fácil isso. Meus irmãos, nós precisamos, irmãos, como igreja de Cristo, não é sair gritando em Instagram, em Twitter, seja lá o que for, falando e criando guerra de forma inconsequente, com falta de sabedoria. Mas, irmãos, onde nós estamos inseridos, nós somos promotores da justiça. A injustiça incomoda o nosso coração. Desde o sujeito que fura fila no trânsito, isso deve incomodar o nosso coração, as maiores injustiças cometidas. Mas, acima de tudo, irmãos, nós precisamos ter a consciência de que seremos fartos numa terra onde, de fato, habita a justiça.
Versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos. Misericordioso é alguém que se compadece, que sofre. Você percebeu isso no texto passado sobre o Senhor Jesus? Ele tinha compaixão das multidões. Ele tinha misericórdia das multidões. Ele não dava às multidões o que de fato elas mereciam, mas ele agia com graça, dando às multidões o que elas não mereciam. Alguém misericordioso, irmãos, é alguém que não é simplesmente movido por um sentimento ou uma paixão momentânea, mas é alguém que acolhe, é alguém que sofre por causa do outro, não em troca de algo, é alguém que acolhe de maneira desinteressada, sem visar ganhos, sem visar favores em troca, mas é alguém que se dá pelo outro. Que olha para o outro e diz assim, olha, eu não consigo não fazer nada. Versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, eles verão a Deus. E aqui perceba, irmãos, muitos terão uma visão sobre Deus. Você olha para os fariseus legalistas da época de Jesus, eles tinham uma visão sobre Deus e como fazer com que Deus olhasse para eles. Da mesma forma, irmãos, nós temos hoje aqueles que creem que é por sua forma mística de ser, que eles atrairão os olhos de Deus. A gente vê, né, Zaqueu lá naquela música, né, tentando atrair a tua atenção para mim. Parece que as pessoas estão fazendo isso nos dias de hoje. Eu quero atrair a atenção do Senhor para mim. Eu quero ter uma visão sobre Deus. Eu quero contemplar. Mas, irmãos, nós contemplamos a Deus pela face de Cristo, revelado nas Escrituras. E é exatamente por meio das Escrituras, irmãos, que o nosso coração vai sendo limpo. E aí entenda, né, nesse processo, já ou ainda não, nós já estamos limpos, mas ao mesmo tempo estamos em processo de limpeza constante. No Salmo 139, Davi diz, vê se há em mim algum caminho mau. E é interessante, irmãos, porque os limpos de coração são pessoas que constantemente desconfiam de si mesmas. São pessoas que olham para si sempre com desconfiança. Por que é que eu estou fazendo isso? O que é que me move a fazer isso? Por que é que eu estou me aproximando de tal pessoa? Será que é visando de fato a glória de Deus? Qual é o interesse que está por trás? São pessoas que constantemente desconfiam de si mesmas. O Salmo 24, versículo 3 e 4, também um salmo de Davi. Davi pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos, puro de coração. O Salmo 51, versículo 10, Davi tem uma convicção ali. É um salmo de confissão de Davi dos seus pecados. Veja, o versículo 10, Davi diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Alguém que é limpo de coração, irmãos, desconfia de si, mas ao mesmo tempo sabe que só Deus pode criar nele um coração puro, um coração limpo de fato. A palavra usada por Davi aqui no versículo 10 do Salmo 51 é a palavra hebraica bará, que significa trazer algo do nada à existência. Eu não posso produzir um coração limpo, nem você pode produzir um coração puro. Nós não temos condições disso, mas Deus, por meio de Cristo, pode produzir em nós um coração puro. O profeta Jeremias fala que dentro desse processo, Deus arrancará de nós o coração de pedra e porá em nós um coração de carne. E dentro de nós o seu espírito. Só Deus, irmãos, pode criar em nós um coração puro. Este é o coração limpo. E é exatamente isso. Os discípulos, eles são bem-aventurados porque eles já receberam esse novo coração. Eles têm um coração limpo. E por causa disso, dessa obra de Cristo, eles verão a Deus. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Não é alguém aqui, irmãos, que é medroso. Não é alguém aqui que é simplesmente uma pessoa pacífica, ou um pacifista, né? Fica levantando lá as bandeiras, acabem com as guerras, acabem com as brigas. O pacificador não é alguém aqui passivo, mas é alguém que é ativo. O pacificador, ele tem como base aquilo que Cristo fez na cruz. E Cristo não foi passivamente para a cruz. Ele se entregou.
Ele voluntariamente se deu, ele assumiu a cruz. Irmãos, Cristo foi totalmente ativo. Nós não podemos pensar em Cristo ali como sendo passivo ao que Pôncio Pilatos decidiu, passivo ao que os judeus fizeram. Não, Jesus foi até aquela cruz. Ele tinha poder, irmãos, para chamar todas as hostes de anjos e acabar com tudo ali. Ele tinha poder para, por ele mesmo, por ser Deus, acabar com tudo ali naquele momento. Mas ele se entregou. Foi um ato decisivo, foi um ato ativo de Cristo. Cristo se colocou entre Deus e entre nós. Ele levou o golpe da ira de Deus em nosso lugar, para que tivéssemos paz com Deus. Por isso, irmãos, o pacificador é alguém que assimila o golpe de maneira ativa. Olhando para o testemunho de Cristo e para o caminho do discipulado, o pacificador é alguém que diz assim: bata que eu apanho em favor de. É alguém que precisa ir para a cruz. Eu lembro de uma vez uma pregação do pastor Iraque, ele falando sobre isso. Ele disse: irmãos, no casamento, Deus chama os homens para serem os pacificadores. Nós somos chamados a amar como Cristo amou a igreja e Cristo foi para a cruz. Quem vai para a cruz, irmãos, constantemente no casamento, não é a mulher, é o homem. Nós é que vamos para a cruz. Nós sofremos o dano. Nós vamos em lugar de, para estabelecer, não é uma falsa paz, mas é a paz de Deus, a paz do Evangelho dentro de casa. E veja, eu já falei que não é fruto de medo, não é um pacifista, não é alguém pacífico, alguém que é fraco nesse sentido, mas é alguém que ativamente se interpõe para o bem de alguém. Muitas vezes o pacificador vai ter que pular na frente de um cachorro selvagem para defender os mais fracos. Muitas vezes o pacificador é aquele que vai se colocar entre uma facada ou entre uma bala para proteger alguém mais frágil. O primeiro mártir do Evangelho, eu não sei se no Brasil, mas pelo menos aqui em Pernambuco, foi um homem chamado Né Vilela, na cidade de São Bento do Una. Quando o Dr. Butler estava pregando o Evangelho, a igreja de São Bento do Una, a presbiteriana de São Bento do Una, estava sendo plantada. O padre contratou alguns capangas para que assassinasse o Dr. Butler. E Né Vilela, na hora que ele viu o cara pronto para dar a facada, ele pula na frente e ele recebe a facada. Irmãos, isso é um pacificador. Se fosse um medroso ali, teria corrido. E hoje, quando a gente olha para os homens dos nossos dias, parece chacota na internet, né? O cara bate palmo, o cara já está correndo. Mandaram para mim um vídeo essa semana, né? O cara com a noiva lá no negócio lá de terror. E aí, quando o bicho lá aparece, o cara corre, empurra a noiva para cima do bicho e corre. Aí o cara lá do negócio lá de terror deu a foice lá para a noiva, pega ele. Não é um covarde, não é um medroso, mas é alguém que ativamente sofre o dano, se entrega para guardar pessoas, para guardar o mais fraco, para guardar a sua casa, para guardar os seus filhos. Veja, irmãos, os pacificadores são chamados filhos de Deus. Porque foi isso que o Filho de Deus fez. Ele fez a paz entre o Pai e nós. Ele se colocou como oferta no meio. Ele bebeu o cálice da ira de Deus para que fôssemos hoje filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Deles é o reino de Deus, o reino dos céus. E aqui Mateus fecha essa parte do sermão. Da mesma forma que no versículo 3, deles é o reino dos céus, o versículo 10 fecha com deles é o reino dos céus. E aqui o Senhor Jesus fala sobre os perseguidos por causa da justiça. Aqui, irmãos, nós temos estabelecido aquilo que nós falamos tanto na exposição de Juízes aqui. Nós temos um conflito, irmãos, entre o reino dos céus e o reino das trevas. Os valores do reino dos céus e os valores do reino das trevas. Aqueles que são filhos de Deus, daqueles que são filhos da ira de Deus. Aqueles que são discípulos de Cristo, daqueles que são discípulos desse mundo, do seu próprio coração e do diabo. Nós temos um conflito estabelecido. São perspectivas diferentes, são agendas diferentes, e isso gera conflito e perseguição.
Isso gera, irmãos, inevitavelmente conflito e perseguição. A sua opinião é diferente da opinião de um incrédulo, de um ímpio que senta do seu lado na faculdade, ou deveria ser. A forma como você conduz o seu casamento, a forma como você conduz os seus projetos, a forma como você se conduz no trânsito, a forma como você lida com as situações é diferente ou deveria ser diferente da forma como o mundo lida com essas questões. A forma como nós usamos as redes sociais, irmãos. Veja, meus irmãos, nós temos um princípio na nossa confissão de fé que é o de liberdade de consciência. Mas essa liberdade não dá espaço para uma libertinagem. Ela não dá espaço para provocações. Ela não dá espaço para zombarias, para escarnecermos dos outros. Ela não dá espaço para isso. Leia o capítulo 20 da Confissão de Fé, da nossa liberdade em Cristo e da nossa liberdade de consciência, e você verá que a nossa liberdade de consciência ela é cativa da palavra de Deus. E pessoas que andam em desordem, pessoas que de alguma forma manipulam, pessoas que agem como o mundo age, que tecem as mesmas críticas, que agem da mesma maneira, meus irmãos, elas se tornam alvo de reprimendas públicas da própria igreja e de disciplina. É o que nos diz a Confissão de Fé no capítulo 20. E nós precisamos, irmãos, ter essa consciência. Há uma linha muito tênue entre o protesto justo daquilo que se torna licenciosidade e daquilo que se torna injustiça. São agendas diferentes, irmãos. São propostas diferentes. São palavras diferentes. É uma maneira de falar que é diferente da maneira que o mundo fala. E isso gera perseguição. Mas lembrem, irmãos, deles é o reino dos céus. Jesus não prometeu para a gente, irmãos, um caminho aqui sem adversidades. Ele não prometeu para a gente aqui um caminho sem dificuldades, mas Ele nos prometeu uma chegada segura nos céus. Terceiro e último lugar, irmãos. O coração do discípulo se regozija e exulta por causa do galardão nos céus. Versículo 11 e versículo 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Veja, por minha causa. Por minha causa. Não é uma perseguição por causa das escolhas erradas que um dia fizemos. Não é uma perseguição por nossa falta de sabedoria. Por nossa falta de sabedoria nas redes sociais, por nosso mau uso do tempo, por aquilo que a gente sai falando por aí, por aquilo que muitas vezes a gente conversa com uma pessoa e perde os limites daquele segredo, ou daquela determinada confissão que fizemos. Não é uma perseguição por causa disso, mas é uma perseguição por causa do Evangelho, por causa de Cristo, por causa dessa nova vida, por causa de todas as bem-aventuranças que Mateus citou aqui do versículo 3 ao versículo 10. Meus irmãos, nós somos perseguidos por causa do Evangelho. No entanto, vale a pena pontuar aqui, quem é Jesus? Se nós somos perseguidos por causa de Cristo, que Cristo é esse? Porque se você observar, irmãos, essa semana eu assistia algo que falava lá, uma pessoa lá, barbuda, vestido de uma forma como uma mulher, e cantando, e ali falando o nome de Jesus, e as pessoas aplaudindo, e de repente outro se levanta lá para dizer, olha, não é porque nós somos uma igreja inclusiva que você vai viver com alguém sem casar. Se os héteros têm que casar, vocês que não são héteros precisam casar também. Aqui não é a casa da mãe Joana, não. Eu fiquei olhando, meu Deus, o que é isso? E lotados esses ambientes. E essas pessoas cantando. E essas pessoas abrindo a Bíblia. Quem é Jesus para essas pessoas? Jesus para muitos é simplesmente amor, inclusão, aceitação. Mas, irmãos, isso não reflete o todo da Escritura. Jesus veio pagar o pecado, veio salvar aquele que estava morto em seus delitos e pecados. Ele redimiu o nosso coração, não para que nós vivêssemos para as nossas paixões. Nós lemos isso aqui no início do culto.
mas para que vivêssemos para Ele, para o inteiro agrado dEle. Irmãos, como é que pessoas que se dizem pastores, mestres nos nossos dias, como é que igrejas nos nossos dias amam aquilo que Cristo odeia, práticas que são odiosas ao Evangelho, vidas que muitas vezes se colocam como vivendo ali de acordo com o seu próprio coração, se foi exatamente disso que nós fomos arrancados, irmãos. E aqui, irmãos, vem algo que nós precisamos ter. A pessoa de Jesus é definida, irmãos, pela Escritura. E vem a necessidade não só de nos debruçarmos na Escritura para conhecermos quem de fato é Jesus, mas de estarmos expostos a um ambiente onde Jesus de fato seja pregado. Porque são como pequenas gotas. Essas distorções e as heresias, elas não chegam de forma abrupta. São pequenas gotas que são postas dia a dia. E a gente vai consumindo, até termos a mente completamente transformada, estarmos prostrados diante de uma mentira. Nós somos perseguidos, irmãos, por causa de Jesus. Por causa do que a palavra revela sobre quem é Jesus. E nós somos chamados a exultar e a nos regozijarmos. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós. É interessante que quando Hebreus capítulo 11 é posto ali no texto, ele é posto como consolo para aqueles que sofriam. Irmãos que estavam deixando de se congregar, porque de alguma maneira o fato de se congregar trazia à memória tudo aquilo que eles perderam no passado. As perseguições eram duras naquele tempo. Uma mão muito mais pesada do que a primeira mão que aconteceu em Jerusalém por meio dos judeus havia se levantado. E muitos irmãos estavam abrindo mão da vida de fé. E veja, ao invés de trazer falsas promessas e falsas perspectivas de prosperidade, Hebreus 11 ali é colocado como todos eles que perderam a sua vida por amor do Evangelho. Abriram mão de glórias, abriram mão disso, peregrinaram em terra como se fosse terra alheia, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada. Veja, ele está dando uma injeção que aos nossos olhos seria uma injeção negativa nas pessoas. Positivismo. Vamos levantar a moral da galera, e aí vamos falar, irmãos, a igreja é massa, a gente está inaugurando um clube novo, uma EBD nova para as crianças, vai ter agora até parque aquático na igreja, o negócio está bombando. Compramos o melhor som, melhor projetor não, telão de LED, primeira geração. Você vê até o fio do cabelo branco do pastor, você vê tudo. Não, irmãos. O que eles trazem é uma imagem de sofrimento. É de gente que foi partida ao meio. É de gente que sofreu. Mas ele finaliza dizendo, homens dos quais o mundo não é digno. E ele diz assim, observem essa tão grande nuvem de testemunhas. Corra com perseverança a carreira que lhe está proposta. Olhando para Jesus, não é de qualquer forma, é firmemente para Jesus. Corra com perseverança. Meus irmãos, é tido ou é colocado para nós a visão dos profetas aqui por Jesus. Imagine, irmãos, um profeta como Jeremias. Foi chamado para pregar e ninguém se converter. Avisou sobre o cativeiro e ninguém se converteu. Foi posto, irmãos, dentro de uma cacimba, dentro de um buraco e ficou lá esquecido, nu dentro de um buraco. Imagina a vergonha, um homem como Oséias, que Deus manda que Oséias case com uma prostituta, e aquilo ali tipificava a história de Deus com Israel que se prostituía. Meus irmãos, esses homens foram colocados como escárnio. Esses homens foram perseguidos, esses homens sofreram por causa do Evangelho, e da mesma maneira, meus irmãos, somos nós. O consolo que o Senhor Jesus nos dá aqui é um consolo de exultação, é um consolo de alegria, de regozijo, porque nós já somos felizes com Deus.
Porque a nossa maior crise já foi resolvida, irmãos. Porque agora entendemos que para aquele que é discípulo, para aquele que é crente, não são as coisas desse mundo que satisfazem. Eu prefiro partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas se eu fico aqui, se Deus tem um propósito na minha vida aqui, é para que a igreja seja edificada, é para que o evangelho avance sobre o mundo. Meus irmãos, essa não é uma perspectiva apenas do apóstolo Paulo, não é uma perspectiva apenas para missionários ou para pastores, presbíteros e diáconos, não. Essa é a vida da igreja. É para isso que nós fomos chamados, irmãos. É para isso que nós fomos vocacionados. Essa identificação profunda com Cristo. Paulo olha na carta aos Colossenses e diz: porque eu completo na minha carne o que resta das aflições de Cristo. Meus irmãos, nós somos chamados a essa identificação. É por isso que nós somos discípulos. É por isso que nós somos aprendizes. É por isso que somos chamados de cristãos. Porque há uma identificação com Cristo. Porque Cristo é visto em nós e há a esperança da glória por causa disso, porque a vida de Cristo resplandece em nós e a luz brilha em meio às trevas, porque nós não somos insossos, nós somos sal desse mundo, nós somos enviados para esse mundo, e isso, irmãos, tempera um mundo que está morto no maligno, em seus delitos e pecados. Meus irmãos, discípulo ou o coração do discípulo é algo que pulsa porque primeiro pulsou no coração de Cristo. É essa a felicidade que nós temos. É essa a alegria que nós temos. É essa a diferença do discípulo para a multidão, irmãos. Porque nós já somos bem-aventurados. Nós sofremos não para alcançar algo, mas porque fomos alcançados. Nós sofremos, mas sofremos com alegria. Sofremos felizes. Sofremos plenos. Sofremos contentes. Não pelo sofrimento em si, mas porque fomos achados dignos de sofrer os mesmos sofrimentos que o nosso Senhor sofreu. O apóstolo Paulo, na sua última carta, ele fala sobre isso. Ele fala sobre os sofrimentos. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Ele se coloca como exemplo: eu já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa. Irmãos, o que alegra o coração de Paulo são as certezas do porvir. E é o que deve alegrar o nosso coração. Aquilo que Cristo fez, aquilo que nos aguarda. Essa identificação profunda com Cristo, irmãos, nos leva a uma nova vida. Nos leva a um caminho de discipulado. Há um caminho com o Senhor. Se Ele sofreu, irmãos, nós também sofreremos. E nos identificaremos assim com Ele na vida e na morte. A história conta que Pedro, ele foi condenado à morte por crucificação. Pedro foi condenado para ser crucificado. E é interessante porque quando ele está para ser crucificado, ele olha para a cruz e ele não simplesmente diz assim: furarão os meus braços, furarão as minhas pernas. Por que desse sofrimento? Ele diz assim: por favor, eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Eu não sou digno de morrer numa cruz. E aí, ironicamente, eles crucificam Pedro de cabeça para baixo. Irmãos, os cristãos que morriam queimados ou devorados por animais, o sangue deles, quando caía na terra, produzia mais cristãos, porque a história diz que eles sabiam morrer. Muito mais do que viver, eles sabiam morrer. Eles morriam orando, cantando, recitando textos inteiros da palavra de Deus. E com um brilho nos olhos, irmãos, olhando para o céu, entregavam as suas vidas ao Senhor. E quanto mais os espectadores viam isso,
O evangelho era pregado a eles em um momento sombrio, tenebroso. Eles se regozijavam e exultavam. E o mal que os imperadores, aqueles que se achavam os perseguidores da verdade, achavam fazer aos cristãos, mais convertiam pessoas nas arenas. Mais da multidão, assim como um dia nós estivemos, saíam da multidão para se tornar discípulos.